A Estátua de Ouro. Eu sou Elcio Macedo e você está no canal Saldo Extra da lição da Escola Sabatina. Meu bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a você que em algum momento do dia reserva esse momento especial com Deus. Deus te abençoe e vamos aí continuar o estudo dessa nova semana. Bem, falando sobre a Estátua de Ouro, segundo a lição, uns 20 anos depois do sonho de Nabucodonosor, sobre a estátua, ele certamente vinha pensando sobre o assunto. Nesse meio tempo, resolveu que aquela previsão do Deus de Daniel não deveria valer. No sonho, Nabucodonosor e seus descendentes eram representados pela cabeça de ouro, mas esse reino seria substituído. Então o rei resolveu mudar o curso da história, colocando-se em lugar de Deus. Alterar o futuro por Deus já decidido. Os seres humanos têm isso. Acham-se mais poderosos que o próprio Deus, que é infinito em tudo. Precisamos ter em mente as condições de vida de Nabucodonosor. Com ele viviam apenas quatro pessoas fiéis ao Deus verdadeiro. Os demais, centenas, talvez milhares, eram todos idólatras. E essas pessoas aconselhavam o rei e o influenciavam. Eram 4 conselheiros numa direção e centenas noutra. Mais uma coisa, os conselheiros idólatras eram todos, sem exceção, bajuladores, que sabiam falar coisas que agradavam ao rei. E aos 4 servos de Deus jamais agiam assim. Puxa saco, uma palavra mais chula, né? Você entendeu. Também o império de Nabucodonosor era idólatra, cuja cultura era de fazer guerra para tomar as posses das outras nações, subjugando-as e oprimindo, humilhando em nome do poder. O poder vicia, ele sobe a cabeça e faz com que a pessoa se ache superior aos outros. Foi essa ganância pelo poder que derrubou Lúcifer. Também derrubou outros grandes personagens como Hitler, a turma comunista da União Soviética e muitos outros. A quem quer que o poder sempre, em algum momento, aparece, outro também sedento pelo poder está ali para derrubá-lo. A continuidade de um reino só é possível pela lei do amor. Isso aconteceu com Nabucodonosor. Ele era poderoso, é verdade, mas não conseguiu assimilar que esse poder vinha de Deus e que poderia tirá-lo quando desejasse. Aliás, esse rei não deveria abusar do poder, por exemplo. Não deveria ter derrubado o templo do Senhor em Jerusalém. Como que nós podemos ler isso lá no livro de Jeremias? Então, no auge de seus pensamentos e suas ambições, ele decidiu ser maior que o Deus de Daniel. Mandou construir uma estátua semelhante à de seu sonho, mas toda de ouro. Ela tinha 30 metros de altura por 3 de largura, isso talvez incluindo o pedestal. Para aqueles tempos e até para os nossos dias era algo colossal. Por exemplo, as estátuas da Havan, em geral, têm 38 metros de altura, mas isso é nos nossos dias. Não contente com isso, resolveu que todos deveriam adorar aquela estátua, sendo que ele já sabia que ídolos são coisas mortas e inúteis de adorar. Mas o que ele queria, na realidade, é que todas as pessoas assumissem a ideia de que Babilônia seria eterna, que não haveria de vir uma pedra para destruir. Era uma homenagem a ele, Nabucodonosor, o mais poderoso, segundo ele imaginava. Na estátua de ouro, ele excluiu a pedra e os pés eram maciços, em ouro. Não havia barro, de lodo, coisa alguma. A estátua dele estava bem firme e toda de ouro. Nabucodonosor tinha argumentos para agir assim. Afinal, ele havia derrubado por meio de Nebuzaradã, o chefe da guarda pessoal dele, portanto, o homem de maior confiança dele, o templo do Deus dos judeus e destruído a sua cidade capital. Acabara com o ritual do santuário, sendo que ainda não era tempo para isso, pois Jesus nem havia nascido, muito menos morrido. Logo, parecia que ele era mais poderoso que o Deus dos judeus. Parecia que ele tinha dado uma surra nesse Deus, se é que esse Deus ainda existia depois disso. Mas, naquele dia, Nabucodonosor passou a maior das vergonhas diante de todos os seus grandes auxiliares.
Ele teve que admitir que o Deus dos hebreus era superior a ele, aos seus sábios e também aos deuses de Babilônia. Esse Deus passeava com seus servos fiéis dentro do fogo e nada acontecia a eles. Se havia alguma dúvida na mente de Nabucodonosor sobre a existência e sobre o poder de Deus dos hebreus, agora estava tudo explicado e esclarecido. Ele e os seus grandes tiveram que admitir que os hebreus nem sequer ficaram chamuscados, também nem mesmo se machucaram ao serem lançados para dentro da boca da fornalha, de cima para baixo. Estavam intactos. Maravilha. Porém, os soldados mais poderosos de Nabucodonosor estavam mortos. Então, o rei admitiu o que já deveria saber. Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faça um decreto, pelo qual todo o povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. Nabucodonosor disse uma palavra de rei: não há outro Deus. E quem deles, dos babilônios, se arrependeu naquele dia? Ninguém, pelo menos que está registrado. Ele mesmo admitiu isso temporariamente. Pois é. Aqui está, então, a lição para nós. Né? Devemos fazer a nossa parte, nossa fidelidade, porque a parte de convencer e de levar ao lado de Deus não é nossa, mas façamos a nossa parte em sermos fiéis. Até amanhã.